Caleri, Roger Guedes, Jô, quem deve ser o centroavante do São Paulo para o segundo semestre desse ano? No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou contar para você qual é o novo alvo do presidente santista José Carlos Pérez. Tem também detalhes de uma conversa que eu tive bem legal com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, a respeito de reforços. E para fechar, vou falar a respeito dessa polêmica que envolve a venda de mandos de campo no Campeonato Brasileiro e como o CSA pretende gastar a bolada que receberá pela transferência de seu jogo de Alagoas para Brasília contra o Flamengo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vou começar o vídeo de hoje falando sobre São Paulo. Muitos, mas muitos de vocês têm me perguntado aqui no canal do Nicola quem deve ser o novo atacante do São Paulo. E as perguntas têm quase sempre os mesmos nomes: Caleri, Roger Guedes, alguns até falando a respeito de Jô. E aí eu saí atrás perguntando para dirigente, para membro da comissão técnica e até para empresários influentes no mercado como é que o São Paulo vê essa possibilidade de um reforço. Para começar, é preciso dizer que o camisa 9 hoje se tornou a grande prioridade do São Paulo. O Cuca prefere um centroavante a um lateral direito, a um outro zagueiro, a um volante, ou seja, o São Paulo está em caráter de urgência buscando um goleador. Mas o torcedor do São Paulo pode acabar se frustrando se tiver grandes expectativas. O São Paulo consultou o Caleri, velho sonho do torcedor tricolor, mas o Caleri dificilmente deixará a Europa. É que o grupo de investidores que o comprou lá atrás do Boca Juniors por 12 milhões de dólares decidiu que vai mantê-lo no futebol europeu. Então, a menos que não exista qualquer oferta ao longo da janela que ainda nem começou, somente a partir daí que o Caleri pode ser cobiçado ou especulado por algum clube brasileiro, e aí era óbvio que ele daria a preferência, nesse caso, para o São Paulo. Então, para ter o Caleri, o São Paulo precisaria esperar até 31 de agosto, torcer para que ninguém o contratasse e ainda assim contar com uma boa vontade dos investidores por um empréstimo. O São Paulo descarta qualquer possibilidade de compra, ainda mais nesses valores de 12 milhões de dólares. Sobre o Roger Guedes, é verdade que o Cuca gosta do atacante, eles trabalharam juntos e muito bem pelo Palmeiras, mas até porque busca um centroavante alto, forte, que saiba fazer o jogo aéreo, que saiba fazer o pivô. O próprio Cuca disse à diretoria que o Roger Guedes nesse momento não se encaixa com aquilo que o clube precisa. O Cuca vê o Roger Guedes jogando numa função parecida ao do Alexandre Pato. Então, já que o Pato foi contratado, o Roger Guedes acaba, nesse momento, perdendo espaço. Surgiu recentemente a especulação a respeito de Jô, com quem o Cuca trabalhou no Atlético Mineiro, e o Jô tinha papel fundamental naquele Galo campeão da Libertadores. Ele fazia o pivô, escorava as bolas para a passagem do Bernard, era o homem que sofria as faltas que depois o Ronaldinho batia para converter. Por tudo isso, dá para dizer que o Jô seria exatamente o camisa 9 que o Cuca pensou, mas dois pontos praticamente inviabilizam o negócio. O primeiro deles é que o Jô vai muito bem no Nagoya Grampus, vice-líder do campeonato japonês, ele é um dos artilheiros da competição, tá com muito moral e o Nagoya Grampus nem pensa em liberá-lo. Depois disso, o Jô também disse a amigos que seria praticamente impossível defender o São Paulo ou o Palmeiras por conta de todo o envolvimento que ele tem com o Corinthians. Ele nunca escondeu ser corintiano, seus familiares costumam frequentar o Parque São Jorge como sócios do Corinthians, então pegaria muito mal na cabeça do Jô defender um outro clube na cidade de São Paulo que não fosse o Corinthians. Você deve estar se perguntando então o que sobrou. De fato, o mercado não é dos melhores. Até por isso o Cuca e os analistas de desempenho do São Paulo têm feito uma varredura pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro, têm buscado opções na América do Sul e brasileiros que atuam no exterior sem grande destaque. Se eu fosse São Paulino, eu não esperaria por um grande camisa 9, por um reforço de peso. Até porque o São Paulo gastou suas últimas economias na compra do Tietê, que veio do Dínamo de Kiev. A menos que venda algum jogador na metade do ano, a ideia do São Paulo é contratar um centroavante barato e que chegue em condição de oferecer algo que o atual elenco não tem. Até porque nem Pablo nem Pato são camisas 9 de ofício, embora o Pablo tenha mais facilidade de jogar como esse pivô. Um pouco antes de eu gravar esse vídeo, trocando mensagens via WhatsApp com uma fonte minha lá no Santos, ouvi que o presidente José Carlos Pérez está empolgado com a possibilidade de contratar Roger Guedes. Não que o negócio seja fácil,
Pelo contrário, é dos mais complexos. Do ponto de vista financeiro, é praticamente inviável, levando em consideração a capacidade financeira do Santos. Mas o presidente José Carlos Pérez colocou na cabeça que o Roger Guedes precisa jogar no Santos. E aí até essa minha fonte me contou que quando o Pérez encasqueta com alguma coisa, ele tenta até o fim para que ela dê certo. O Roger Guedes jogou recentemente, para ser mais específico, no último domingo e até fez gol na derrota do Shandong Luneng para o Xangai SIPG pelo campeonato chinês. Derrota por 2-1. Mas essa foi uma exceção à regra. Foi só o quarto jogo do Roger Guedes na atual temporada, embora o número de gols seja bom. São 3 gols nas 4 aparições. O grande problema do Roger Guedes é que ele é o quarto estrangeiro do time e por lá só podem atuar 3, tanto no campeonato chinês quanto na Copa dos Campeões da Ásia. Por isso ele joga tão pouco. O zagueiro Gil, o Graziano Pelé e o Fellaini são os outros estrangeiros. A esperança para que o Roger Guedes jogasse com mais frequência seria o retorno do Gil ao futebol brasileiro já na metade do ano. O Corinthians tem se mobilizado para tentar contratar o ex-zagueiro que fez tanto sucesso no Parque São Jorge, mas não é das negociações mais simples e, por sua vez, o Santos tenta convencer o Shandong Luneng de que o Roger Guedes, nas mãos do Jorge Sampaoli, poderia se valorizar, jogaria, seria titular, despertaria a atenção de outros clubes e poderia até render uma boa grana para o Shandong Luneng lá na frente. Um questionamento natural é, será que o Jorge Sampaoli gostaria de ter o Roger Guedes, já que ele busca um centroavante, um camisa 9? E aí essa minha fonte do Santos afirmou algo parecido com isso. O Sampaoli gosta de quase todos os jogadores que você oferece para ele, principalmente quando tem qualidade. É o caso do Roger Guedes, então sim, o Sampaoli é a favor da contratação do Roger Guedes. Já que o assunto é mercado, eu vou contar um pouquinho do bate-papo que tive recentemente com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Telefonei para ele para perguntar sobre vários assuntos. Kahneman, Everton, Luan, quem será o zagueiro que o Grêmio contratará? A primeira afirmação mais importante do presidente do Grêmio foi de que, sim, o Grêmio terá um novo reforço para a zaga a partir do segundo semestre, possivelmente depois da pausa para a Copa América. Aí eu perguntei para ele se o Vitor Hugo pode ser esse jogador. Vitor Hugo, ex-Palmeiras e que atualmente está encostado na Fiorentina. O Romildo Bolzan confirmou que o jogador foi oferecido ao Grêmio, mas que os valores foram considerados muito altos e que o Grêmio tinha outra alternativa mais viável, mais próxima. Eu perguntei se era o Luan Pérez ou o David Braz. O presidente despistou, mas aí, de acordo com a apuração dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Grêmio, o novo alvo, o jogador mais próximo é o David Braz, que pertence ao Santos até o ano que vem. O jogador está emprestado ao Sivasspor da Turquia até a metade do ano e, de acordo com o José Carlos Pérez, presidente santista, se o Sivasspor não exercer o direito de compra por 2 milhões de euros, o David Braz volta ao Brasil e fica liberado para negociar com o Grêmio, desde que o Grêmio também pague uma quantia ao Santos. Então eu perguntei para o Romildo Bolzan se a chegada de um zagueiro significa que o Kahneman sairá na metade do ano. O argentino tem sido bastante especulado nos últimos dias por alguns clubes grandes, como por exemplo o Arsenal da Inglaterra. O Romildo assegurou que não há qualquer proposta oficial nas mãos do Grêmio. Ele disse que escuta bastante coisa, uma série de especulações, mas papel timbrado, com o nome de algum clube e com proposta na mesa, até agora nada. A pergunta seguinte foi sobre o Everton, que é ainda mais especulado do que o Kahneman por clubes europeus. O Milan, na teoria, seria o maior interessado porque o Leonardo gosta muito do atacante gremista e também da seleção brasileira. O presidente Romildo Bolzan, nesse momento da entrevista, para mim, pelo menos a minha percepção, é que deu uma despistada. Ele falou que sabe do interesse de alguns clubes, mas que também não há nenhuma negociação em andamento. Eu ainda argumentei se dá para cravar que o Everton ficará até o fim do ano e ele tentou sair por um outro caminho para não responder, até porque isso vai depender das ofertas que vierem. O Grêmio gostaria de algo na casa dos 40 milhões de euros para liberar o Everton na metade do ano. Para fechar a entrevista, eu ainda perguntei sobre o Luan, e aí o presidente foi todo cheio de cuidados, demonstrando até algum carinho com o Luan, dizendo que ele precisou passar por um processo de reciclagem para recuperar a condição física, mas que tanto o presidente quanto o Renato Gaúcho ainda confiam na possibilidade de o Luan dar a volta por cima e voltar a ser o jogador absolutamente decisivo de outros tempos. Antes de encerrar o vídeo, eu preciso falar sobre um assunto que tem rendido enorme polêmica no Brasil e mais especificamente, nesses últimos dias, na cidade de Maceió. Tudo porque o CSA é um dos clubes que decidiu vender o mando de campo
e enfrentará o Flamengo, não no seu estádio, mas sim em Brasília. A reclamação do torcedor do CSA foi tão grande que o presidente Rafael Tenório decidiu se licenciar por 90 dias. Mas eu queria trazer alguns dos bastidores que ajudam a explicar essa decisão de vender o mando de campo. O CSA terá direito a R$ 1.300.000, livres, limpos de qualquer imposto, todas as despesas pagas para jogar contra o Flamengo em Brasília. Independente da renda em Brasília, esse dinheiro já está garantido. Com essa bolada, a ideia do presidente e do técnico Marcelo Cabo é de contratar até 4 reforços para o restante do campeonato, com a intenção de melhorar a equipe do CSA. Um dos nomes, inclusive, é do Corinthians, Ângelo Arauz, o meia chileno que fez só 2 partidas com a camisa do Timão na temporada e que foi contratado no ano passado por R$ 17 milhões. O Arauz não faz parte dos planos do técnico Fábio Carille e está à procura de clube. E o CSA tenta convencer o Corinthians a aceitar um empréstimo até o fim da temporada. O grande entrave para a negociação era a incapacidade do CSA de assumir 100% dos salários do Arauz. Mas, com esse R$ 1.300.000 que está por entrar, o CSA entende que poderá bancar os salários do Arauz, o que facilitaria um acordo com o meia chileno e com o Corinthians. O CSA foi o terceiro time a vender mando de campo somente nesse campeonato. Antes, Vasco e Corinthians haviam jogado em Manaus e em breve Botafogo e Palmeiras jogarão no Mané Garrincha, também em Brasília. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você hoje. Prometo voltar assim que surgirem mais novidades. E antes de encerrar, queria pedir para você usar o espaço para comentários para deixar sua pergunta sobre o seu time do coração. É que em breve eu vou começar a gravar um quadro chamado Nicola Responde. E a ideia é tentar responder a perguntas de todos os clubes brasileiros. Sei lá, da primeira, da segunda divisão, ainda que não sejam todos no mesmo vídeo, eu vou selecionar, vou dar uma filtrada para tentar responder a uma pergunta de cada um dos times. Então use o espaço para comentário para deixar sua dúvida, beleza? Se você gostou do vídeo, dê um like aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer uma live ou um vídeo novo. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau!